Terceira semana, então, e a gente, com essa série, nós tínhamos uma intenção de dizer compartilhar é a atitude de quem ama e descobre algo maravilhoso e quer compartilhar isso às pessoas que amam. É simples assim. Se nós amamos outras pessoas e vamos descobrindo coisas boas, nós não deixamos de falar disso para aquelas pessoas que nos cercam. É assim que a gente funciona. Quando a gente descobre um restaurante legal, um lugar que faz o melhor X-Bacon da cidade, a gente não vai contando isso para os outros. Quando a gente descobre aquela rota para fazer de bike, a gente não compartilha isso com os outros. Por que quando nós falamos da nossa vida de fé, isso parece que se torna algo tão grande, tão complexo, tão desafiador? Por que será que disso a gente não consegue falar com tanta naturalidade? E ouvimos então na primeira semana a história de um eunuco que estava lendo o livro de Isaías e Felipe, um dos discípulos, precisa correr ao lado dele para explicar a respeito da palavra. Ouvimos na semana passada a respeito de como Paulo chega num lugar onde a idolatria era perceptível em cada rua, em cada prédio público da cidade, Paulo em Atenas, e como nesse contexto Paulo faz um link para falar do Deus que ele conheceu, para falar do Deus que ele descobriu, para aquelas pessoas que ele não conhece, mas ele ama. E hoje à noite o nosso assunto é sobre fake news, dentro desse contexto do compartilhar. Provavelmente é uma expressão que você já ouviu em algum momento. Talvez você tenha compartilhado algo pelo WhatsApp ou alguma outra mídia social e de repente alguém rapidamente responde para ti lá, isso é uma fake news. Você compartilhou algo que alguém já descobriu que não era verdade. A ideia da expressão é essa, alguma coisa que tem uma origem, que é compartilhada, mas que não condiz com a verdade. A motivação pode ser diversa, pode ser por fins econômicos, pode ser por fins políticos, ou pode simplesmente ser uma vingança contra alguém. A razão e quem dá o start nisso, nem sempre a gente descobre, mas tem coisas que fica muito fácil descobrir que não é verdade. A gente tem um grupo de WhatsApp do nosso prédio, também em outros grupos isso deve acontecer. E de repente lá no WhatsApp do nosso prédio tem uma pessoa que de vez em quando, a minha impressão é que ela compartilha tudo o que ela recebe. Mas de vez em quando aparecem algumas notícias lá dizendo mais ou menos assim, alerta. E aí eu já fico preparado porque vem alguma coisa que é bem difícil da gente acreditar. Quando vem isso, eu geralmente dou mais uma pesquisada na internet. Semana passada foi mecanismos de busca, né? Eu dou um Google e vejo se aquela notícia procede, se ela tem uma fonte. E rapidamente eu respondo, é uma notícia falsa, fulana. Mais uma vez, ela só compartilhou, ela não olhou o que era e assim vai. Fake news é essa ideia que hoje está muito presente no nosso dia a dia, porque nós temos uma vida, um compartilhar que não acontece cara a cara, que acontece em outros ambientes, e é muito fácil a gente simplesmente jogar para fora algo que foi dito para a gente. A ideia, embora pareça nova, ela não é. Já a gente vai encontrar notícias falsas, por exemplo, ao longo da história da humanidade. Uma delas que eu andei vendo agora nesses dias de preparo da pregação, por exemplo, Marco Antônio, um dos grandes generais, imperador romano, ele se suicida, porque vem alguém dizendo Cleópatra, que era a mulher dele, Cleópatra se suicidou. E ele, nesse rompante dessa notícia falsa que ele recebe, ele se suicida. Qual era a motivação dessa falsa notícia? Muito provavelmente política. Alguém queria o lugar do imperador. E o imperador morto, logo tem alguém para ser colocado no lugar.
Uma notícia, por exemplo, que eu descobri que tem finalidade econômica. Em 1835, um jornal chamado The New York Sun publica nas suas páginas, com o nome de um astrônomo conhecido e um outro nome inventado, uma grande descoberta. Eles dizem, 1835, que esse astrônomo e o colaborador dele descobriram vida na Lua. E naquelas semanas seguintes, cada dia vai sendo lançado mais um pedacinho da história, mais um pedacinho. E o jornal bomba, vende muito jornal. Até que chega um momento em que eles têm que reconhecer. A gente inventou a história. A gente inventou a história porque a gente queria vender jornal. As motivações para uma notícia falsa podem ser as mais diversas. A gente tem como conferir algumas das coisas que a gente recebe. Outras talvez são tão bem articuladas, armadas, que a gente nem vai descobrir. E aí entra na história um sujeito que eu quero mostrar primeiro a foto dele e depois, provavelmente pelo nome, nenhum de vocês vai conhecer o sujeito. O sujeito parece um cara normal, parece um sujeitinho calmo. O nome dele é Joseph Goebbels. Alguém já ouviu esse nome? Se ouviu o culto pela rádio de manhã, não vale. 2, 3 mãos aí. Goebbels foi o ministro da propaganda do Terceiro Reich. Ministro da propaganda do sistema nazista. E ele tinha uma frase que essa certamente vocês já ouviram, que dizia assim: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Já tinham ouvido essa frase? E esse foi o mote da propaganda do nazismo através desse cara. Ele fez isso com publicações, com filmes a respeito do nazismo, a ponto de ainda ter pessoas, por exemplo, que duvidam, que dizem que isso foi uma invenção, que tantos judeus morreram sobre o Terceiro Reich, morreram condenados por eles. 98% dos historiadores dizem isso aconteceu de fato e de verdade. Dá para discutir o número de judeus que foram mortos. Mas Goebbels tem razão. Em alguns espaços, em alguns ambientes, uma mentira repetida tantas e tantas vezes passa a ser acreditada. E eu lamento se isso já aconteceu contigo. O outro lado dessa moeda é que nós somos dotados de uma faculdade que nenhum outro tem na criação, que é a capacidade, a responsabilidade de pensar. A gente não precisa e não deve simplesmente reproduzir aquilo que vai chegando para nós como informação. E dependendo de onde elas vêm, talvez de antemão a gente já tivesse que descartar. Uma mentira repetida 1000 vezes tem se tornado verdade para muitas e muitas pessoas. Por outro lado, tem agora a história da verdade. Se a mentira, se as notícias falsas é um lado dessa história. Nós como igreja cristã, nós como cristãos, nós lidamos com uma outra matriz. Nós não queremos simplesmente seduzir as pessoas contando uma história para elas que elas vão repetindo e repetindo, sem pensarem a respeito, sem analisarem a fundo aquilo que está sendo dito. E já em Atos a gente tem uma palavra muito bonita a respeito disso. No capítulo que nós estudamos semana passada, Paulo está em Bereia e diz que enquanto Paulo falava, os bereanos estavam procurando nas suas Bíblias para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. E eles recebem um elogio dizendo assim: os bereanos são mais nobres do que os de Tessalônica. Nós temos ferramentas nas nossas mãos que podem nos ajudar a descobrir se algo que está sendo dito é verdade ou não é.
No passado, talvez isso tenha sido muito mais difícil, hoje não é. Uma frase ainda do pastor Caio Fábio, que na década de 80, 90, foi o pastor mais importante da nossa nação. Ele cai em adultério, perde a sua comunidade, ele hoje tem seguidores e tem algumas ideias que são bem complicadas da gente aceitar, mas ele diz assim: afinal, a única verdade que importa é aquela que é dita com amor e sabedoria, pois sem estes dois, a verdade fica corrompida. O Caio Fábio tem razão até um certo ponto. Se um lado da moeda é que existem mentiras sendo contadas, também há verdades que precisam ser ditas. E essas verdades precisam ser ditas com suavidade, com delicadeza, assim como eu sempre faço. Eu olhei para o lado da Carol, já estava rindo quando eu falei sobre suavidade, delicadeza. Se a gente tem uma verdade, a gente tem que descobrir a melhor maneira de contar isso. Não é de maneira bruta, não é impondo algo. Tem uma maneira de falar da verdade. Mas a gente tem mais uma coisa que nos é preciosa. A verdade, e nisso o Caio Fábio não tem razão, porque ele diz: a verdade que importa é a que é dita com amor. Não é só isso. O cristianismo fala que a verdade tem um nome próprio. O cristianismo diz: a verdade tem um nome próprio. É Jesus. Ele é o critério, ele é a base, ele é a verdade. Em 1790, durante a Revolução Francesa, eles chegaram à conclusão que eles precisavam estabelecer um método para definir distância entre um ponto e outro, para definir o volume que determinada coisa tinha, para definir o peso. Até ali, basicamente, cada reino, cada vilarejo tinha a sua maneira de medir distância. A gente vê isso, por exemplo, no Antigo Testamento, quando no Novo Testamento também, nas versões de Bíblias mais antigas, que fala em estádios, côvados, aí nas medidas, dá um monte de medidas diferentes, porque não há um padrão estabelecido para as medidas. Durante a Revolução Francesa, então, é incumbida a Academia de Ciências da França a estabelecer como se mede a distância de maneira adequada. E eles estabelecem, então, o metro, depois disso centímetros, quilômetros e todas essas coisas. Fazem a mesma coisa para a massa das coisas. Então, 1 quilo é isso. Tem gramas, tem toneladas, isso é consequência, então, dessa primeira definição. O padrão para essas coisas continua lá. Eles são os detentores desse padrão. 1 metro é tantos centímetros, 1 quilo são tantas gramas. Alguns países só não adotam essa forma de medir, que os franceses começam a implementar em 1790. O Brasil assina esse acordo, me parece, agora pode ser que eu erre a data, em 1835 o Brasil assina essa convenção, adotando também metros e quilos como a sua medida padrão para essas coisas. 2 países não adotam metro e quilo: Estados Unidos da América do Norte e Mianmar. Todos os outros é quilo e metro. Canadá também é. Canadá não estava na lista. Canadá é quilo e quilômetro. Estados Unidos pesa em libras e distância em milhas. Eu ia dizer jardas. Eu estava lembrando do futebol americano já. Precisa um padrão. Sem um padrão definido, qualquer um de nós poderia abrir um comércio aqui na frente do templo, no calçadão, e colocar algumas unidades de um determinado produto dentro de um saco plástico e dizer: estou vendendo 1 quilo de jabuticaba, estou vendendo 1 quilo de pinhão. Não pode. Tem um critério para isso. No que diz respeito agora ao cristianismo, a verdade que tem um nome próprio
ela se estabelece a partir daquilo que Jesus é e disse a respeito de si. João capítulo 8, versículo 32, o versículo vai estar projetado ali. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O contexto de João capítulo 8 é Jesus discutindo com um grupo de judeus e eles dizem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: vocês não são. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam aquilo que o pai de vocês fez. Vocês teriam o mesmo critério, vocês teriam os mesmos valores, vocês viveriam igual a ele. Ao contrário, vocês não são filhos dele, vocês são filhos do diabo, porque vocês não fazem as obras de Abraão e também não fazem as obras do meu pai. E se não é nenhum e nem outro, vocês fazem as obras do diabo. E ele diz: o diabo, no final da história, o diabo é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Nesse contexto está esse versículo, dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Se nós queremos conhecer a verdade, tem um lugar para o qual nós precisamos olhar. Diante das falsas notícias que podem aparecer por aí, para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada, há um critério estabelecido do qual nós não temos como fugir. Nós podemos escolher não ser cristãos, isso é outra discussão. Nós podemos escolher seguir qualquer outra religião, mas se nós queremos seguir o cristianismo, tem um critério claro, um critério absoluto, que é a verdade. E disso nós não temos como abrir mão, nós não temos como negociar isso. Jesus diz em João 14, versículo 6, que é um texto bastante conhecido, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O final do versículo é: se vocês quiserem chegar ao Pai, é através de mim. Bom, se você quer chegar em outro lugar, não tem problema. Você pode seguir por outro caminho. Mas se o teu destino, se o lugar que você quer chegar é a eternidade com Deus, só tem um caminho. Nesse contexto, Jesus diz que ele é a verdade. Ele não negocia dizendo existem outras verdades. Ele não negocia dizendo tem outros caminhos. De volta para o Pai, só tem um. E se esse é o teu desejo, é muito claro, é por ali que precisa seguir. Tem desdobramentos. Tem centímetros, tem quilômetros na nossa vida, tem gramas, quilos e toneladas, mas o critério está estabelecido, não tem outra possibilidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem então notícias falsas que são contadas por aí, e falando do cristianismo nós temos um critério. A verdade tem um nome, que é Jesus. E agora abrindo o nosso texto de referência para essa noite. Atos capítulo 19. E nós queremos ler em 3 momentos diferentes esse texto. Ele é um texto longo. Convido vocês, estimulo vocês a lerem todo o capítulo quando vocês chegarem em casa hoje à noite. Ou quem sabe amanhã de manhã. Antes de ir para o trabalho, aqueles que estão folgando em função do feriado, aproveitem o tempo, leiam esse texto. Atos 19, de 8 até 12, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram-se a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos. E estes eram curados de suas doenças, e espíritos malignos saíam deles. Primeira parte do nosso texto, então,
Paulo segue o protocolo dele de fazer missão. Cada lugar que ele foi chegando, a primeira iniciativa era ir para a sinagoga. Sinagoga era o lugar de culto dos judeus. Onde tivessem 12 judeus homens, podia-se pedir a constituição de uma sinagoga ali. E ali então era o lugar da oração, era o lugar da leitura da palavra, era o lugar onde alguém minimamente falava a respeito do texto lido. A gente pensa às vezes na comodidade das nossas Bíblias, onde a gente folheia e vai no capítulo que a gente quer, no versículo que a gente quer. Quando a gente usa os nossos smartphones, é mais fácil ainda. A Bíblia que eles têm na sinagoga é um grande rolo, que precisa ser enrolado e desenrolado para cada versículo que eles vão ler. Então, normalmente se fazia uma sequência. O rolo ia sendo desenrolado, aquele texto era lido, semana seguinte se enrolava mais um pedacinho, e outra parte desse rolo era lida e alguém explicava. Paulo chegava na sinagoga e a partir do texto que tinha sido lido, ele levantava sua mão no meio daquele público e dizia: posso compartilhar com vocês algo a respeito desse texto? E a partir daquele texto, Paulo transcorria até chegar em Jesus, que era o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento, que morreu em nosso lugar na cruz, mas que Deus não o abandonou, que ressuscitou no domingo de Páscoa. E chegava até o ponto onde Paulo desafiava as pessoas a uma decisão por Jesus. E esse pequeno texto que a gente leu diz que alguns deles se recusaram a crer, mas Paulo também já tem discípulos ali. Sempre que a palavra é pregada, sempre que algo a respeito do que Jesus fez por nós é compartilhado, o Espírito Santo começa a tarefa que é dele, de nos convencer do pecado. Mas enquanto nós nos calamos, Deus pode fazer porque Ele é Deus. Mas enquanto nós nos calamos, tem pessoas que não estão ouvindo a respeito de Jesus. E o Espírito Santo não tem o que trabalhar naquele coração, naquela alma. As notícias falsas continuam ocupando lugar. Paulo vai para a sinagoga, começa o seu trabalho missionário. Durante 3 meses, o texto diz que ele vai lá, todo sábado. E tem pessoas que o seguem, mas tem outros que começam a falar mal. Interessante no texto que na leitura da gente, de repente a gente passa por cima disso. Diz o versículo 9, e começaram a falar mal do caminho. Os do caminho é a primeira maneira de identificação dos cristãos em Atos. Eles são chamados de os do caminho. E se a gente volta para o texto de João, que a gente também leu projetado, Jesus diz que Ele é o caminho. Para mim é um elogio maravilhoso ser intitulado assim, dizendo é um dos que está no caminho, que está seguindo por Jesus, porque quer voltar para o Pai. Começam a se espalhar um boato a respeito desses, e as fake news começam a rodar. Não tinha todas as ferramentas que nós temos hoje. Mas eu imagino que o boca a boca funcionava tão bem naquela época como funciona hoje. A fofoca já acontecia muito antes do WhatsApp e de outras coisas, né? E rapidamente uma notícia falsa, uma palavra que a gente deu de vingança, ela rapidamente se espalha. Dependendo do nosso círculo de amigos, isso é mais rápido ainda. Paulo chega na sinagoga, Paulo compartilha o que ele tem no coração. De novo, sem conhecer aquelas pessoas, mas as amando, a ponto dele estar lá e dizer: Jesus é esse que as Escrituras prometem. E as notícias falsas se levantam contra ele. Segunda parte do texto que nós queremos ler agora, a partir do versículo 17, diz assim: quando isto se tornou conhecido de todos os judeus e gregos. Tem uma historinha bem legal do 13 ao 16, que vocês deveriam ler em casa.
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois destas coisas, já estou lendo 21, desculpa, era até o 20. Os que criam vinham e confessavam as suas más obras, os seus pecados. Talvez a nossa primeira dificuldade aqui. A gente luta para confessar aquilo que a gente cometeu de errado. A gente apresenta justificativas, né? A gente diz, mas foi ela que provocou. E a gente diz, eu sou assim. E aí vai. Os impostos são muito altos, por isso eu sonego. São altos mesmo. E a gente, em vez de confessar a nossa culpa quando nós descobrimos a verdade, a gente vai apresentando desculpas, e desculpas não é confissão de pecado. O texto diz que lá as pessoas vinham e confessavam seus pecados. Uma segunda coisa que o texto diz é que eles chegaram lá e começaram a queimar os seus livros de ocultismo. E o cálculo ele é impressionante. Eu não sei se você conhece o nome das moedas no Novo Testamento, mas diz que eles queimaram o equivalente a 50.000 dracmas. Dracma é a moeda que um trabalhador comum recebia por um dia de trabalho. Eles queimam 50.000 dias de trabalho. Se isso fosse uma única pessoa, ele não teria vida suficiente para trabalhar todos esses dias. Era de uma cidade toda. Talvez, e o texto também vai dizer isso, que não era de todos da cidade. Mas era de um volume muito grande de pessoas que vão reconhecendo que eles viviam na mentira. E que há uma verdade que está sendo proclamada. Quando da minha conversão na adolescência, do meu grupo de amigos, alguns se converteram mais ou menos na mesma época. Eu e mais alguns nos convertemos na igreja luterana através do trabalho de jovens, mesmo que os meus pais fossem a vida toda luteranos, meus avós a vida toda luteranos. A minha conversão acontece na minha adolescência. Naquela época acho que nem se falava de adolescência, isso é muito, muito tempo atrás. Mas um amigo nosso se converteu numa outra denominação e quando ele se converte lá, dizem para ele, agora tudo que não é a Bíblia, você precisa se livrar. Livros, discos, era disco ainda, já tinha CD, mas ele tinha discos. CD e disco só pode de louvor. O resto tudo você tem que se livrar disso. E ele queima talvez uns 60 LPs. E ele tinha coisas do Pink Floyd, do Rolling Stones, do Guns. E isso então de jeito nenhum ele podia guardar. E ele destrói tudo aquilo que ele tinha. Para nós que estávamos numa igreja luterana, onde há uma certa liberdade, onde a gente pode optar por coisas e outras dizer isso edifica, essa aqui não. Isso foi radical para nós. Mas o impacto daquilo que ele fez para os nossos amigos que ainda não estavam na igreja foi algo que nenhum de nós conseguiria imaginar. Que o nosso testemunho dizendo nós também nos convertemos não tinha a mesma força, porque a gente não se despiu das coisas que não eram verdadeiras na nossa vida. A gente também se despiu, mas isso não ficou visível para as pessoas.
Agora, pensa numa cidade que tem 500 mil habitantes, mais ou menos, na época que Paulo está lá. E agora o evangelho está sendo anunciado, e o texto diz que todos os judeus e gentios ouviram a respeito de Jesus, e de repente na praça da cidade, agora tem uma montanha de livros, e vem alguém ali e bota fogo, e eles olham e veem que aquele cara que riscou o primeiro palito de fósforo era um daqueles que estava no templo de Diana alguns dias atrás, e agora, porque alguém compartilhou algo verdadeiro com ele, ele experimenta uma mudança de vida que incendeia literalmente a cidade. Impacta a cidade ou não impacta? Aquela montanha de livros, e alguns deles pensando, ele podia ter feito muito dinheiro se tivesse vendido. Conversão traz mudança. Precisa trazer mudança, senão tem alguma coisa errada. Talvez você não tenha livros para queimar. Mas na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreve, ele vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Porque se colocou sob uma nova regra, sob um novo critério, onde 1 metro tem 1 metro, onde 1 metro não tem 90 centímetros. Terceira parte do texto que nós queremos ler, agora a partir do versículo 23, diz assim: naquele tempo, houve um grande tumulto por causa de quem? Por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. A Ásia era o estado onde Éfeso então era a cidade. Diz ele que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há não há somente o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também do templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída em sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo toda a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrancando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns dos amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se apresentasse ao teatro. O fim da história vocês também podem ler em casa. Mas essa assembleia, a maneira como os gregos organizavam as decisões da cidade, termina em nada. Aquele ourives começa a dizer algumas coisas que, de fato, Paulo deve ter dito algo assim. Paulo deve ter dito assim, como ele disse em Éfeso: o Deus que eu estou anunciando não é um Deus que possa ser servido pelos seres humanos. O Deus que eu estou anunciando, ele não se sujeita a ser representado em estatuetas de prata. O resto tudo é fake news. O sujeito está preocupado com a fonte de lucro dele, não com a verdade. Ele não está preocupado com outra coisa, senão com o dinheiro que ele vai deixar de receber. Agora,
a cidade precisa decidir se eles ficam com a verdade ou se eles ficam com Diana ou Artemis. O tumulto é grande e a acusação, de novo, mostra que Paulo cumpriu a sua tarefa ali. Muitas pessoas de Éfeso e do Estado estão seguindo Jesus. E eu quero agora, então, depois da gente ter lido e ter brevemente explicado o texto, eu quero tentar trazer para algumas coisas do nosso dia a dia. Provavelmente a gente já recebeu alguma notícia falsa, talvez já tenha compartilhado isso também, e de repente a gente precisou reconhecer que aquilo não era verdade. Talvez também já tenha acontecido contigo, de que algo a teu respeito foi dito que não era verdade, você precisou corrigir ou ficou com o sentimento de Paulo, vou lá tirar satisfação disso. Isso pode ter acontecido com cada um de nós. Mas eu quero falar de algumas mentiras que são apresentadas constantemente, contra as quais nós deveríamos nos levantar e nós não nos levantamos. Algumas frases que eu fui só anotando de coisas que a gente ouve e que às vezes a gente repete, que se nós usarmos Jesus como critério, se nós usarmos a palavra escrita, Antigo e Novo Testamento, nós rapidamente descobrimos que não tem verdade nessas histórias. Para mim, a maior de todas as fake news, que é constantemente compartilhada por aí, diz assim: todos são filhos de Deus. Verdade ou mentira? Ixi, dividi a igreja. Verdade ou mentira? Mentira. Gênesis vai dizer que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas, isso é verdade. O Novo Testamento vai dizer que filho de Deus é aquele que assume um relacionamento com Ele. O Evangelho de João diz isso de uma maneira muito clara já no primeiro capítulo, quando ele diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Se todos são filhos, que história é essa de que receber Jesus é que nos torna filhos? E a gente fica papagaiando isso. Ou a gente ouve e a gente não corta fake news ali naquele momento. Tem o critério lá que Caio Fábio falou, tem que ter delicadeza, tem que ter amor. Mas se uma notícia falsa é dita a respeito do cristianismo, e a gente não intervém, se Goebbels tem razão, repetida 1000 vezes, alguém acredita que é verdade. Ser filho de Deus é uma questão de relacionamento com Ele. Paulo vai falar em Gálatas que nós fomos adotados. O texto de João 1,12 termina dizendo como isso acontece. Que são aqueles que creem em Jesus, que são tornados filhos. E enquanto isso não acontece, o crer em Jesus, somos criaturas, e Ele ama indistintamente todos nós. Mas filho tem uma outra relação. Uma segunda mentira que de vez em quando eu ouço. Essa primeira é mais comum. A segunda vai dizer mais ou menos assim: não importa muito por que caminho você segue. Lá no final de tudo nós vamos nos encontrar e todos nós vamos dar as mãos. Falando sobre outros caminhos que pessoas têm escolhido
para tentar resolver o vazio que há no seu coração. Que o Novo Testamento não vai deixar dúvidas que é só Jesus. O texto que nós lemos antes diz isso de uma maneira clara. O cristianismo é uma religião exclusivista. Ele não abre possibilidade para que outra religião, para que tenha outro caminho. Você pode não concordar com isso. Você pode optar por estar em outra religião. Mas o cristianismo não negocia isso. E agora entra o problema, né? Pastor, isso não é politicamente correto. Não dá para dizer isso, né, pastor? Porque o politicamente correto é fruto de uma individualidade que diz que cada um de nós pode estabelecer o seu próprio critério. Se para mim é 1 metro, porque eu sigo Jesus, o outro pode dizer nada. 75 centímetros, isso é 1 metro. E a gente discute, porque o critério para avaliação é outro. Nós perdemos a radicalidade do Evangelho em favor do politicamente correto. E a gente deixa de denunciar as notícias falsas que são espalhadas por aí. Mas a gente continua cercado de muitos amigos que nós não amamos. Porque se nós amássemos eles, nós não íamos deixá-los iludidos na sua mentira. Nós não íamos deixá-los seguir por caminhos que não levam ao lugar que eles estão desejando. Perdemos a radicalidade do Evangelho. A verdade é uma medida que tem consequências. A gente escolhe caminhos para chegar em determinado lugar. Fora disso é outra coisa que não é o cristianismo. Randy Pope é um pastor que a gente tem lido, eu acho que o Rafa já citou ele em algum momento também. Ele é pastor em Atlanta, uma igreja fundada em 78, é considerado uma mega igreja, a igreja que ele tem hoje. E ele, num livro dele chamado Discipulado na Igreja Local, ele diz, em outras palavras, que o cristianismo virou uma aguinha com açúcar. E ele diz que nós não somos mais radicais nas nossas posições e que nós não defendemos mais isso. E que isso às vezes está presente inclusive no pensamento daqueles que estão dentro da igreja. E ele vai dizer assim, a grande maioria das pessoas hoje pensa assim: nós perdemos muito, ele fez muito, nós recebemos muito. Elas acreditam que o pecado roubou alguma coisa de nós. Nós perdemos muito. Elas acreditam que Jesus morreu na cruz. Jesus fez muito. E elas acreditam que uma decisão por Jesus faz com que elas recebam muito. E num primeiro momento parece que não tem nada errado com isso, né? Ele diz a radicalidade do Evangelho está em nós reconhecermos que nós perdemos tudo. O pecado roubou tudo do ser humano. Não roubou apenas aquele encontro diário com Deus. Roubou a nossa vida. Porque nós estávamos destinados à eternidade. E a partir do pecado, nós temos um prazo de validade que é muito curto. Roubou o nosso descanso, porque até ali a gente só precisava administrar as coisas. E depois disso vem o trabalho. Não estou dizendo que o trabalho é castigo. Não é bem isso. Nós perdemos tudo. A única coisa que a gente trouxe de lá foi o nosso pecado que está enraizado, está no nosso DNA. E se nós perdemos tudo, o que Jesus fez na cruz é tudo. Ele não fez só aquele plus, ele não fez só aquela fraçãozinha que estava faltando.
para que eu, que não perdi tudo, pudesse entrar na eternidade. Bom, eu junto todos os meus méritos, eu dou comida para quem bate na minha porta, eu pago os meus impostos, e eu vou juntando tudo aquilo que eu faço. E eu passo a régua e chego à conclusão que faltou muito pouco para eu merecer a salvação. Isso Jesus fez. E a gente às vezes pensa assim: Jesus fez tudo. E a última coisa e consequência disso: não há nada que a gente não tenha recebido. Nós recebemos tudo. No meio dessas falsas notícias que são ditas por aí, nós podemos nos perder. Quando a gente esquece que Jesus é radical, dizendo, é só comigo. Quando a gente esquece que a decisão de seguir Jesus tem consequências para a nossa vida, de abandono do pecado, de luta contra o pecado, de novo dobrar os joelhos e reconhecer, não dei conta de novo. O texto de João 8, quando Jesus conversa com os judeus, é um texto duríssimo. Diante dos argumentos que eles vão trazendo, dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós seguimos Abraão. Jesus vai dizendo, mentira, mentira. E a gente não quer ouvir esses textos que falam contra nós. Essa semana nós tínhamos uma reunião de pastores, e dentre os assuntos que surgiram lá, pastor Marcelo, que também é professor na Faculdade de Teologia em São Bento, apresentando o assunto a respeito de como Lutero entendeu a questão da lei e da graça. Ele diz, quem não entende a lei, quem não entende que a palavra aponta todos os dedos contra si, não entende o que Jesus fez na cruz. Quem não entende que carece desse tudo que Jesus fez, está vivendo alguma coisa que não é a verdade. Que essa palavra nos ajude a colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. A primeira delas é que diante das notícias falsas que circulam por aí, por amor àquelas pessoas, eu e você temos o compromisso de dizer, isso não é verdade. E se não é verdade, é uma mentira. A segunda coisa para nós é que nós só vamos saber o que é a verdade quando nós nos dedicarmos a esse livro. Quando ele fizer parte do nosso dia a dia. Quando as nossas Bíblias estiverem todas rabiscadas. E nas Bíblias eletrônicas também dá para fazer isso. Se eu pegar meu celular e mostrar para vocês, vocês vão ver os versículos que eu tenho sublinhado. Minha prática é de cada ano os textos que eu vou lendo, os que não estão sublinhados e vão chamando minha atenção, eu sublinho de outra cor. Porque eu quero lembrar quando aquela palavra falou comigo. Dá para, inclusive, nas Bíblias no smartphone, inserir anotações. Nas Bíblias de papel era mais difícil, né? Porque as margens são pequenininhas. Não dava para escrever ali no meio. Se você não conhecer a palavra, você não tem critérios para dizer o que é verdade e o que não é. Quem ama, quando descobre algo bom, compartilha. Que seja assim contigo.